Chico Xavier é um conservador do pensamento de Allan Kardec, talvez o mais completo psicógrafo do mundo. A vida pertence a nós todos, que o mesmo sol nos cobre e nos vitaliza as energias, que as mesmas fontes nos descedentam. Mas, naturalmente, se acalentarmos essas tendências de natureza inferior, a soma de tudo isso tem um nome só, é o nome de guerra, que infelizmente parece se aproximar, mas que devemos fazer tudo para evitar, porque a guerra é um dos maiores pesadelos do mundo e um dos maiores perigos da história humana. Façamos força, cada um de nós, para que a paz esteja conosco e que desistamos todos de viver à procura daquilo que pertence aos outros, porque cada um de nós pode estar contente na situação em que se encontra. Quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que temos, tudo indica que a guerra deixará de existir, porque começará dos grandes povos, e essa atitude virá também descendo ao encontro daqueles povos que estão caminhando para uma evolução maior. Nossa vida é repleta de muito trabalho. Os espíritos me poupam essa preocupação com o dia da morte, porque se Jesus permitir, eu desejo trabalhar até no dia da partida, não é? Então eles me ocultam por uma questão de harmonia em trabalho. Vamos fazer força para demorar no corpo, porque quanto mais tempo desfrutarmos para trabalhar junto uns com os outros neste mundo, melhor para nós, porque partiremos com mais experiência. O Brasil será a grandeza ou a decadência que os homens, especialmente os dirigentes da nação, dele fizerem. O Espírito de Emmanuel, nosso guia e amigo espiritual, desde muito repete para nós outros. Eu não posso dizer que tenho dito, seria pretensão, mas eu me recordo com frequência de que se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é só o amai-vos uns aos outros. Nós podemos amar-nos uns aos outros. Mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma. É com espírito de sacrifício e de renúncia. Porque quem ama não cria problemas. E quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, sempre na companhia do meu amigo das Minas Gerais, mais particularmente de São João del Rei, Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador.
Na noite de hoje, um tema muito interessante, que será Chico Xavier e o diálogo interreligioso. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou iniciar logo o programa hoje, só de antemão, salientando aqui que a gente tem 8 programas no nosso canal, que vão ao ar sempre aos sábados e aos domingos, às 20 horas. Cada sábado um programa diferente, um convidado diferente. Cada domingo um programa diferente, um convidado diferente, né? Com os maiores nomes da divulgação espírita do Brasil, tá? E fora do Brasil. Então temos Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, Carlos Sete Bastos, ícone da pesquisa espírita, Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e o Consolador, Ana Maria Miranda e Heloísa Pires, filhas de Hermínio Corrêa de Miranda e Herculano Pires, Silvio Mariano, documentarista espírita, e Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra de Menezes. Né? 8 programaços. Já tem uma playlist aqui cheia de programas, já à disposição de vocês, ok? Vamos iniciar o programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite de conversa fraterna e esclarecedora. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Imediatamente com Leonardo Marmo. Bem, meus queridos amigos, hoje eu fiz um início mais rápido, né? Eu estou com a vontade danada de conversar com Leonardo Marmo sobre tanta coisa. E Leonardo Marmo já está aqui conosco para mais um programaço. Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Deixa eu dar boa noite a meu amigo. Marmão, tudo bem, Marmo? Como é que você está? Tudo bem, Bruno? Contente mais uma vez, mais um estudo que nós vamos desenvolver e feliz por poder tentar, na medida das nossas limitações, contribuir com as discussões de espiritismo, da doutrina e do movimento. Então, feliz pela oportunidade, agradeço a você e vamos lá, vamos ver se a gente consegue oferecer um material minimamente útil a todos os nossos irmãos, confrades, companheiros que trabalham nesse ideal que toca todos os nossos corações, né, com sinceridade. Marmo, divulguei durante a semana, né? O pessoal já sabe. Hoje a gente vai tratar do Chico Xavier e o diálogo interreligioso, né? Importantíssimo, sem descaracterizar, né? A nossa doutrina. Aliás, o diálogo em tudo, né? É sempre muito importante. Mas, Leonardo Marmo, a gente está numa semana que eu não posso deixar de perguntar a você, né? Calhou do programa ser o teu comigo. Então, Marmo, há uma semana atrás, desencarnou, fez a passagem para a vida espiritual, né? Esse grande comunicador, o Pelé da comunicação no Brasil, né? Silvio Santos, esse homem que marcou época, né? Então, impactou gerações. Eu e você, a gente, desde criança, Marmo, né? A gente se acostumou aos domingos, né? Com aquela figura que me impressionava nele, no Silvio Santos, Leonardo Marmo. Sempre a alegria. Impressionante como aquele homem só vivia sorrindo, tanto na vida pública, como na vida íntima também, o depoimento dos seus amigos, familiares. Marmo está fora do espectro espiritual, propriamente dito, do espectro espírita, mas é a partir de um grande homem que fez época, né? E ele foi um marco na comunicação espírita do Brasil, não é, Leonardo Marmo? O Silvio, eu enquadro ele num grupo de pessoas que têm uma contribuição muito importante na alegria do povo brasileiro e do povo em geral. E a alegria é fundamental para a gente suportar as provas, as expiações, as agruras da vida.
A alegria é fundamental para que a gente desenvolva resignação. Eu falo isso baseado num comentário que o Divaldo Pereira Franco fez para a Ana Maria Braga, e que ela mesmo, que o Divaldo comentou na presença dela, num dos programas Mais Você. O Divaldo disse que quando a Ana Maria Braga passou por um câncer, doutor Bezerra, que estava presente ali no momento, na hora que ele falava isso, auxiliou muito ela, porque ela tinha um papel muito importante nas manhãs dos dias de semana, ao levar alegria para todos os brasileiros, os lutadores, os trabalhadores, as donas de casa, todos aqui. E a alegria é fundamental. Se você e isso ele falou quando ela perguntou: você está vendo algumas entidades aqui, Divaldo? Você deve estar assistindo. Ele falou: o doutor Bezerra está aqui, e ele disse que o doutor Bezerra ajudou ela no câncer, ajudou ela a passar pelo câncer, porque ela tinha um papel muito importante de levar alegria. Isso eu também já vi num relato do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro disse que visitou Chico Xavier e que o Chico Xavier falou assim: Serginho, o seu trabalho é levar alegria para as pessoas, a sua missão é levar alegria para as pessoas. E eu acho que Silvio Santos também está nesse quadro, daquelas pessoas que levam alegria. Então a gente lembra do Evangelho: regozijai-vos sempre. E Silvio Santos tem uma longevidade incrível. Eu fiquei até surpreso, eu achei até que ele ia durar mais, que ele ia suportar esse quadro infeccioso, essa broncopneumonia, esse H1N1, mas ele partiu. Mas ele tem uma contribuição muito importante. Nós precisamos de alegria de viver. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala que a fé é uma construção e depende do mérito pessoal, do esforço nosso. Mas a esperança é de todos. A esperança não é uma construção tão bem sustentável na intelectualidade. A fé, sim. A fé raciocinada é uma construção intelectual. Mas a esperança é de todos. E eu acredito que a alegria alimenta essa esperança. Você vê, de vez em quando, eu vejo o número de artistas de Hollywood, desses vídeos, desses pequenos shorts que o pessoal manda pelo Facebook, o número de artistas, Bruno, que cometeu suicídio. É impressionante, porque parece que é uma coisa do passado que diminuiu, mas não é verdade. O número de pessoas que cometem suicídio ou vivem uma vida numa angústia muito grande, principalmente na terceira idade, é muito grande. Então, esses irmãos que trazem a alegria diária e de baixo custo, ou seja, que conseguem atingir todos os lados, merecem todas as nossas reverências. E o mundo espiritual leva muito a sério isso, porque nós precisamos viver o máximo possível tentando cumprir com as nossas obrigações. Então, eu acho que você faz muito bem de dar esse destaque, e fica as nossas vibrações, as nossas preces, orações mesmo a Silvio Santos. Por quê? Porque nós, como espíritas, também não devemos nos enganar com as homenagens públicas, muitas vezes um pouco materialista. Eu digo isso lembrando do próprio Frederico Figner, o irmão Jacó do Voltaire, que teve um velório super concorrido na cidade do Rio de Janeiro, parou metade da cidade, e ele percebeu que quase ninguém orou por ele. Em determinado momento, ele percebeu uma pequena luz que veio de um carro, foi um irmão que orou por ele. Então, às vezes, a gente consegue elaborar um pensamento positivo, mas propriamente não ora, não faz uma oração, não faz uma prece. Então, eu convido aos irmãos que, em algum momento, façam uma pequena oração, desejando a esse irmão que fez o seu papel, que deu a sua contribuição, teve a sua luta e retornou à pátria, que ele receba as nossas vibrações, porque realmente a alegria é muito importante para todos nós. Leonardo Marmo, só fazendo um vínculo, né, do Silvio com Chico Xavier, foi através, né, do Sistema Brasileiro de Televisão, canal de televisão do Silvio, que o Chico Xavier foi eleito como o maior brasileiro de todos os tempos, né? Então, fica aqui esse registro também. E Silvio Santos, figura marcante, nossas orações, já. Segue aquela luz, Silvio Santos, a luz de Jesus. Bom, Leonardo Marmo, vamos lá. A nossa proposta hoje é o diálogo interreligioso, né?
Mas para chegar nesse diálogo interreligioso, você falou em Silvio Santos, né, deu esse belo depoimento. Chico Xavier se relacionou durante sua vida, né, não só com o nicho espírita, mas com toda a sociedade brasileira, né? E chega um momento, o boom desse momento foi a partir da década de 70, né? Que o Chico Xavier começa a receber os títulos de cidadania. Leonardo, há 15 dias atrás eu entrevistei o César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, e, coincidentemente, ele trouxe o título de cidadão de Araçatuba, que a Câmara dos Vereadores, né, aprovou para que o Chico recebesse, né? E foram lá em Minas, porque o Chico adoeceu, foram entregar lá em Minas, na época, né? Minha pergunta para você, Marmo, o Chico, esse homem que se comunicava com toda a sociedade, se relacionava, que importância tem, Marmo, esses títulos de cidadania, até para o espiritismo no Brasil? É, talvez para as pessoas mais jovens, que já nasceram num outro contexto, os nascidos no terceiro milênio, né, no século atual, talvez pode parecer uma coisa boba ou até vaidosa, ou até sem significado. Mas isso é uma visão de retrospectiva que distorce um pouco a realidade. A gente teria que enxergar um pouquinho a evolução histórica do próprio movimento espírita dentro da sociedade brasileira e mundial para tentar entender a importância desses títulos. Vejamos, Emmanuel dizia para Chico que a tarefa dele não era só fazer os livros, mas também fazer os leitores. Você vê, por exemplo, acho que Bezerra de Menezes e também Viana de Carvalho fala algo parecido, que o espiritismo passou por 3 fases, estaria numa terceira fase, que a primeira foi a consolidação da ideia espírita a partir da proposta de Kardec e a sobrevivência da ideia espírita à morte de Kardec, onde Denis e Delane tiveram um papel de destaque, também Flammarion, Henri Sauce, Henri Renaud e outros, a sobrevivência da ideia espírita. O segundo, a transferência para o Brasil e a expansão do número de instituições espíritas, de centros espíritas, com o Brasil tendo um papel central. E a terceira, que é um aprofundamento, que é o terceiro grupo de 80, 90 anos, que é o que a gente está vivenciando agora, que seria um aprofundamento, que a gente estaria começando agora. Seria um aprofundamento das ideias espíritas. Mas, para chegar nesse ponto, a ideia espírita tem que sobreviver. Eu já vi alguns filósofos defendem uma ideia interessante. Quando você encara uma ideia nova, a humanidade encara uma ideia nova, essa ideia nova costuma passar por 3 fases: a oposição sistemática, a ridicularização e, por fim, a aceitação. O próprio Divaldo, fazendo uma análise sobre essa discussão, ele diz que o espiritismo estaria, uma hipótese dele, passando pelo final da terceira fase, da fase de ridicularização rumo à aceitação. Mas esse processo, até acredito que o Divaldo tem razão, mas esse processo é muito lento. Então, eu não sei bem se nós estamos no final, né? Allan Kardec discutiu as fases de curiosidade, o período filosófico, o período de lutas, depois o período religioso, e disse que ia deixar um período, que seria o atual, para que as gerações futuras dessem um nome. E alguns dizem, é o período da investigação científica. Só que a investigação científica está com muita lentidão, está andando a passos de tartaruga, com muita dificuldade, para chegar no período final, que é o período da renovação social, que estabeleceria um salto qualitativo substancial para a nossa transição de mundo de provas e expiações para a condição de regeneração. Só que a coisa é muito devagar. Você vê o seguinte, várias previsões
várias previsões se equivocaram sobre essa questão da investigação científica e sobre a própria renovação social. Eu vou te dar um exemplo, Bruno, de uma discussão de investigação científica que a gente vê que, por respeito que nos merece o proponente, e nos merece muito respeito, se equivocou. Dr. Hernani Guimarães Andrade, no ano de 2000, ele, numa entrevista com o Richard Simonetti, que já desencarnou, o Hernani desencarnou em 2003 e o Richard Simonetti desencarnou em 2018, o Dr. Hernani disse que ele dava 10 anos, então estava em torno do ano 2000, 99 para 2000, e ele dava 10 anos para que a reencarnação fosse uma realidade aceita nas universidades, estourando 15 anos. Então, estourando em 2015, a reencarnação deveria, naqueles moldes dos estudos do Dr. Ian Stevens e colaboradores, já devia ser uma realidade aceita nas universidades. A gente não vê nem sinal disso. Pô. Foi uma previsão, por respeito que o doutor Hernani nos merece, ele merece muito respeito, é uma grande previsão, completamente equivocada. Então, como é que o doutor Hernani errou tanto nessa previsão? A gente vê, por exemplo, Allan Kardec, nosso codificador. Allan Kardec, ao meu ver, também fez duas previsões que não se concretizaram. A previsão da sua reencarnação, que para mim não ocorreu, acredito que você concorde comigo, e uma que foi mais errada ainda, a meu ver. Kardec acreditou que no século XX, sobretudo no final, o movimento espírita seria uma força majoritária da sociedade mundial. E a gente viu que isso não aconteceu. E até esses fenômenos atuais, Bruno, que a gente está vivenciando no movimento espírita e fora do movimento espírita, dos anos, das datas. Ah, é 2012. Ah, não é 2012, é 2019. Ah, não é 2019, é 2057. Não, peraí, agora estou falando de 2025. Tudo isso mostra que a gente estuda ainda com uma certa infantilidade. O nosso estudo ainda é infantil. E a gente ainda não compreendeu como é complexa a lei de progresso e como nós evoluímos de uma forma muito lenta e gradual. Nós já tivemos alguns debates, né, Bruno? Nós postamos por alguns comprais, pelo aspecto religioso do Espiritismo, que nós aceitamos, obviamente no sentido moral, filosófico da palavra religião, e outros companheiros não aceitam. Muito bem. Mas olha só, o movimento espírita se consolidou na sociedade como um movimento religioso. Qual é o grupo científico que reconhece o espiritismo como ciência? Ou mesmo filosófico? Filosófico talvez um ou outro, mas nos meios, nos departamentos de filosofia, o movimento espírita não é reconhecido. E ele se consolidou como um movimento religioso. E por que ele se consolidou? No passado, o fato da gente se comunicar com os mortos era tido como pessoas demoníacas, satânicas, ou então galinhas pretas, quem fazia trabalho. Era essa a visão do espírita. Foi necessário que pessoas como Chico Xavier adquirissem uma respeitabilidade pública, social, das autoridades e dos outros grupos religiosos que reconheciam a sua ação na caridade, para que ele emprestasse, para que ele empenhasse, outorgasse a nós, membros menores do movimento espírita, a credibilidade moral e evangélica que ele tinha e usava, inspirado na obra de Allan Kardec, e demonstrava diariamente. Então, quando Chico Xavier recebe os títulos de cidadania, ele deixava claro, ele não estava recebendo pessoalmente, mas em nome do movimento espírita. Então, eu acho que a gente deve entender o processo histórico da aceitação da sociedade brasileira e mundial em relação ao movimento espírita. E se nós temos algum respeito da sociedade, do cidadão comum da sociedade em relação a nós devemos muito ao mérito indiscutível, evangélico e na ação do bem de Chico Xavier e de tudo que ele inspirou outros companheiros a fazer. Então, quando ele recebia esses títulos de cidadania, era um respaldo à seriedade do movimento espírita, à idoneidade moral, ao desinteresse, ao caráter nobre das intenções do trabalho espírita. E isso foi muito importante naquela fase
para que a gente fosse reconhecido como um movimento digno dentro da sociedade por aqueles que não esposam os nossos ideais, mas conseguem reconhecer que é o trabalho por bem. Então, eu vejo isso, Bruno. Eu acho que, se hoje, às vezes, sou estranho para as novas gerações, nós temos que entender o processo histórico e por que Chico Xavier aceitou muitas vezes esses títulos. Porque era importante para o movimento espírita ter esse reconhecimento dos líderes religiosos, das autoridades, para que a gente demonstrasse a verdadeira atitude espírita e que nós poderíamos ser um movimento digno dentro, pelo menos considerado como tal, numa época que o desconhecimento a respeito do espiritismo era muito grande. Então, assim que eu vejo, eu acho que foi isso que motivou o Chico, e eu acho que foi super positivo que ele tivesse agido assim. Historicamente, nós devemos muito a esse esforço do Chico, porque, com certeza, ele não gostava muito disso, ele ficava constrangido, mas era importante que ele fizesse isso para que o movimento espírita tivesse no patamar que ele se encontra atualmente. Marmo, você fez uma colocação aí sobre a volta de Allan Kardec e você disse, Bruno, eu acho que pensamos igualmente, né? E eu fiquei rindo, mas quero salientar aqui que eu penso como Leonardo Marmo, né? Que Allan Kardec não voltou, né? E que ninguém, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, é a reencarnação de Allan Kardec ratificar isso. Mas, Marmo, você falando nesses títulos de cidadania recebido pelo Chico, né? Claro, eu me lembrei e queria perguntar a você que aquilo ali houve uma campanha, né? Galvanizou tanto o movimento espírita como o Brasil, né? Eu me lembro que o grande diretor de televisão na época da TV Globo, o Augusto César Vanucci, foi um dos paladinos, né, nessa luta para que o Chico recebesse o prêmio Nobel, não é? Mas, Leonardo Marmo, o Nobel, o simples fato, Chico não ganhou, mas dele ser indicado, aquilo ali foi de importância imensa para o Espiritismo. Então, na esteira desses títulos de cidadania, que importância teve essa história toda do prêmio Nobel? Sem dúvida. Provavelmente, se fosse da decisão do Chico, ele não aceitaria a indicação, não é? Mas Emmanuel interveio, falando assim, não, a pessoa também tem que participar, nós também temos que participar, ter boa vontade com as iniciativas dos irmãos. Provavelmente o Emmanuel falou isso, porque naquela altura daquele campeonato do Chico, início, já na virada da década de 70 para a década de 80, ele já tinha confiança que o Chico já estava na reta final e que não ia se perder na vaidade, mas que aquele esforço poderia ser muito importante na divulgação do trabalho espírita, não é? E então ele deu essa orientação. E quando o Chico perde, ele fala: eu não fiquei com o prêmio, mas fiquei com a paz do prêmio, e eu aceito a indicação em nome do movimento espírita, usando eu como uma personificação, mas entendendo que é uma homenagem. E, obviamente, isso gerou muita divulgação do livro espírita, mesmo que ele não pudesse, que ele não tenha vencido. E se ele tivesse vencido, ia gerar uma divulgação ainda maior. Mas o que importa é que gerou a divulgação, por isso que ele se prestou esse papel. Eu vejo assim. E, realmente, isso que você está falando, os programas de TV, desde Singapura, os programas da Rede Globo, foram vários, muito marcantes, inclusive esse do Prêmio Nobel. O programa Terceira Visão, de 1987, na Bandeirantes, as várias passagens que o Gugu Liberato colocava nos programas dele, Gugu, no sábado e no domingo, durante toda a década de 90, quando o Chico já estava muito doente, concedia algumas entrevistas. Então, aquela acessibilidade aos famosos gerou uma divulgação do pensamento espírita, sensibilizou, porque são pessoas formadoras de opinião. E eu diria também, Bruno, os livros do Chico, com o apoio do Chico, geraram as peças teatrais, várias, que depois, num segundo momento, motivaram as novelas e os filmes espíritas que nós temos hoje. E, olha só, vamos refletir um pouquinho. Um comentário aí para os Kardec Strito, né? Para os companheiros Kardec Strito. Quem fez a revisão do conteúdo do roteiro
da primeira versão da novela Viagem, que não foi na Rede Globo em 93, 94, foi na TV Tupi, foi José Herculano Pires. Professor Herculano Pires revisou o roteiro da novela Viagem, que era inspirada na obra de André Luiz. Olha só. E isso tudo chegando em meios de comunicação de massa para que a gente gerasse uma divulgação ampla do pensamento espírita, consolidasse a cultura espírita e, de tabela, diminuísse o preconceito, né? É muito grande, diminuísse o preconceito. Então, eu acho que isso é muito significativo. E hoje, talvez, não seja tão necessário, mas como era naquele tempo. Mas foi muito importante esses esforços. E, às vezes, quem encara a situação do movimento espírita e do preconceito já diminuído atualmente, não consegue enxergar todo o contexto, né, Bruno? Eu vejo assim, Bruno. Ô, Mármore, uma lembrança maravilhosa, né? Para os Kardec estritos, né? O Herculano revisou, né? O roteiro e tem uma foto histórica, ele com Dona Ivani Ribeiro, né? E Altair Lima, né? Que fez o papel do Dr. Otávio, uma foto histórica, né? Mas, Leonardo Mármore, vamos lá. Sim, rapaz, ô Mármore, foi nessa época, mais ou menos, o Silvio Santos entrevistou o Chico Xavier, não é, Leonardo Mármore? É verdade. Eu acho que foi em 74 que a novela foi ao ar, o Silvio Santos entrevistou o Chico, porque era o Cidade contra Cidade. Era aquele antigo programa que depois o Gugu apresentou, Cidade contra Cidade. E Uberaba era a cidade que levou uma pessoa famosa. Cada cidade tinha que levar uma pessoa famosa. Uberaba levou Chico Xavier. E Chico, o pessoal pediu, porque o pessoal quer que o Uberaba ganhe, ele amava muito o Uberaba. Ele dizia, Pedro Leopoldo foi meu berço. E Uberaba foi a minha bênção. De tanto que ele amava Uberaba. Uma vez soltaram uma fofoca que ele ia morar em Franca. E o povo de Uberaba começou a chorar e teve uma crise de choro, uma crise nervosa. Teve que o Chico, via público, falar que não era verdade. Ele tinha muita gratidão a Uberaba, porque em Pedro Leopoldo ele teve uma vida mais sofrida do que no período de Uberaba, né? Por isso ele falava, foi meu berço e Uberaba foi a minha bênção. Então, era o Cidade contra Cidade. A entrevista é fantástica, né, Bruno? A entrevista que o Silvio tem com o Chico. Isso que você colocou do brasileiro, né, o maior brasileiro dos tempos. As TVs abertas sempre deram um espaço muito grande para o Chico. Porque o mérito do Chico é indiscutível. E essa credibilidade do Chico foi fundamental para que hoje a gente possa andar na rua e falar, eu sou espírita e não é apedrejado, você não é cuspido, você não é perseguido. Porque no Brasil as coisas podem ser melhores, mas em outros locais do mundo a intolerância religiosa é muito grande. Né? Mármore, então vamos agora para uma época mais atual, né? Você falou aí a importância disso tudo, do Chico, o reconhecimento da sociedade brasileira, Chico se relacionando, né, com os diversos estratos dessa sociedade. Mas, Mármore, como é que estamos hoje? A gente falou de um homem, né, esse biótipo de espírita maravilhoso, esse exemplo que foi o Chico. Mas hoje em dia a gente pode afirmar, Mármore, que o espiritismo adquiriu o direito de cidadania, o espiritismo, né, como doutrina filosófica. Estamos nessa época, o espiritismo penetrou de cabeça erguida e com direito de cidadania, né, todos os rincões da nossa sociedade. Os livros espíritas foram queimados em praça pública em Barcelona. Foram queimados. E Kardec ainda achou muito bom na época. Ele ainda achou muito bom o modo de dizer, né? Claro que ele ficou chateado, mas ele ainda achou que isso refletiu uma certa evolução da humanidade, porque ele falou assim, antigamente as pessoas eram queimadas, agora só os livros. Isso mostra que a humanidade já evoluiu. Falou até com uma certa ironia, mas reconhecendo que era um fato. Só de não queimar as pessoas, queimar os livros já era um avanço. Mas olha só, queimar mais de 300 livros. E depois disso a coisa foi evoluindo. No Brasil, Bruno, no Brasil Império, muitas vezes, no Brasil Império e no início da República,
muitas vezes o espiritismo foi considerado caso de polícia. E os espíritas, às vezes militares de alta patente, no tempo do doutor Bezerra, tinham que se cadastrar em delegacias, como contravenção, como pessoas que lidavam com a prostituição, com o jogo do bicho, com jogos legais. Era um crime. Você tinha que assinar, fazer uma prestação de contas, justificar onde você está. Isso aconteceu no final do Império, aconteceu também na República Velha. E pouca gente sabe, mas é bom destacar, quando Getúlio Vargas dá o alto golpe e instaura um Estado Novo em 1937, o já tinha publicado Parnaso em 32. Em 37, ele mandou fechar a Federação Espírita Brasileira. Foi necessário mandar uma equipe da federação conversar no palácio, que eu acho que era o Palácio do Catete, sede do governo, pedir uma audiência com Getúlio Vargas e, por intervenção da sua esposa, a primeira-dama, que era simpatizante do espiritismo, que já tinha lido algumas obras, por intervenção dela, a proibição dos centros espíritas foi suspensa e os centros puderam ser reabertos. Então, até em 37, o centro foi fechado, era caso de polícia. Então, é por isso que a gente fala que esse trabalho realmente foi muito importante para nós, esse trabalho de reconhecimento desse grande embaixador que foi Chico. Agora, entrando especificamente nisso que você comentou, e agora? Qual é a situação atual? A gente tem duas maneiras de enxergar, ou com o copo meio cheio, ou com o copo meio vazio. Por um lado, se nós analisarmos o copo meio cheio, veremos que muita coisa melhorou, o movimento espírita cresceu, seria algo em torno de 4% da população que se diz espírita, o número de simpatizantes é muito maior do que isso, o espiritismo do Brasil está exportando o espiritismo para o mundo todo. Então, essa é a parte positiva. O preconceito diminuiu demais, a cidade de médio porte sempre tem, no mínimo, 1, 2, 3, alguns centros, as pequenas têm pelo menos um, ou algumas não têm, mas tem algum núcleo espírita numa cidade vizinha. O movimento espírita vem crescendo e vem sendo exportado. Então, esse é o ponto positivo. E ninguém é visto mais como uma pessoa satânica por ser espírita, como muitas vezes no passado foi tido, principalmente nos locais de menor acesso à informação. Por outro lado, nós também temos equívocos e desvios, porque nós somos do tempo que o Chico pelejou para que a mediunidade fosse gratuita. E muitos companheiros foram a Chico e se inspiraram no Chico para criar centros espíritas em sua cidade, inclusive obras sociais, baseados no centro. E nós nunca tivemos palestrantes que cobrassem. Tínhamos médiuns que cobravam. Palestrantes que cobravam, não. Hoje em dia nós estamos tendo palestrantes que cobram, palestrantes que dão curso de espiritualismo, que cobram taxas altíssimas para apresentar conteúdo sobre espiritismo. Nós estamos tendo expositores que misturam o espiritismo com o seu ideal político partidário, uma série de problemas que a gente não tinha no passado. Então, esse é o copo meio vazio. Mas vamos enfatizar o copo cheio. O espiritismo tem sido levado para o exterior, por grandes nomes. E, obviamente, o respaldo de Chico Xavier, o respaldo moral, a idoneidade espiritual de Chico Xavier, ainda é um apoio para todos nós. Né? Tentamos trabalhar, mesmo que seja no nível bem básico, no nível bem chão de fábrica, eu digo no meu caso, dentro do movimento espírita. Marmo, você, para falar sobre o espiritismo na atualidade, né? Esse reconhecimento do direito de cidadania, você começou lá atrás, mencionou o Auto de Fé de Barcelona, né? E adentrando agora também um diálogo interreligioso e no campo dos títulos também, não é? Leonardo Marmo, a gente sabe que o Chico sempre se relacionou bem com outras denominações. O Chico teve, na infância, um padre para quem ele contava as visões, que não o repreendeu. Não é? O Chico, menino, mais tarde, sabemos, não vamos nos deter nisso aqui hoje, que o Chico Xavier teve um grande amigo, que foi o padre Sebastião Carmelita, que foi o mesmo do Auto de Fé de Barcelona, né?
o bispo Antônio Palau e Tremes, isso atestado por Chico, Dona Ivone do Amaral Pereira e Divaldo, né? Mas, veja bem, Leonardo Marmo, né? Esse diálogo interreligioso, já partindo do espiritismo, com direito de cidadania, não apenas o Chico, a gente teve uma intercessão maravilhosa do grande pastor Nemias Marier com o espiritismo, né? Como ele falava bem, dizia que lia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, respeitava Allan Kardec, mas vamos lá, a ponte que eu quero fazer para você. Leonardo Marmo, o Divaldo foi homenageado com um título dado pela igreja recentemente, recebeu esse título na igreja do Senhor do Bonfim e, infelizmente, esses Kardec estritos, né, nos grupelhos de Facebook criticaram, né, o Divaldo por receber o título da igreja, né, os seus erros milenares, etc. e tal. Né? Leonardo Mar, para mim, o Divaldo fez um gol de placa, um tremendo acerto, né? A altura, o tamanho de Divaldo, né? E a cerimônia, eu assisti toda, você também, foi uma cerimônia belíssima, emocionante, e mostrando que vivemos os novos tempos, né? Então, esse respeito que deve haver, né, entre as várias correntes, né, espiritualistas, né, religiosas, filosóficas. Eu queria perguntar, Leonardo Marmo, que importância tem na nossa contemporaneidade hoje esse momento da igreja dar esse título ao querido Divaldo Franco? Só vou responder, só comentar sobre o pastor Nemias, que você fez um comentário muito interessante. O pastor Nemias dizia que a locomotiva, na opinião dele, a locomotiva atual do pensamento cristão era a obra de Allan Kardec, e que ele reconhecia a obra de Allan Kardec como a obra superior a todo o material de Lutero e de Calvino, apesar dele ser um pastor protestante de tradição calvinista da Igreja Presbiteriana Bethesda, em Copacabana. Então, interessante, né? Esse posicionamento tão corajoso. E ele sofreu retaliações, inclusive, por isso, mas ele se posicionou, a liberdade do ser, que ele falava, muito interessante. Eu lembro, Bruno, de quando Chico Xavier desencarnou, e mesmo depois, numa data que o pessoal lembrava de Chico, quando na igreja de Uberaba, na igreja católica de Uberaba, projetaram o rosto de Chico Xavier. Projetaram a imagem do rosto de Chico Xavier nas paredes da igreja católica de Uberaba por iniciativa dos irmãos católicos. Eles fizeram. Então, é o respeito da pessoa que se dedica ao bem, né? É o respeito da pessoa que transcende os limites do nosso sectarismo. Então, o Divaldo ele fez e faz esse papel. A gente tem que separar um pouco as coisas. O Divaldo mesmo, ele comentou isso. Se eu aceitar, eu sei que alguns confrades vão criticar. E se eu não aceitar, eu vou ser indelicado. Então, uma coisa é nós estudarmos o Espiritismo, mas sem estarmos completamente convencidos do pensamento espírita. E buscarmos a todo momento uma correlação indébita. E buscarmos a todo momento um link, uma validação dos irmãos católicos ou dos irmãos protestantes. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu fazer o trabalho da melhor maneira possível, respeitando os irmãos espiritualistas com outras interpretações, e, eventualmente, receber um convite, que seria uma indelicadeza dele não aceitar. E isso mostra que nós estamos muito juntos. E o discurso do Divaldo, ao receber, me parece super consciente e kardeciano. Ele exaltou, obviamente, a figura de Jesus e diz que é fundamental que, atualmente, a gente combata o materialismo, que é a orientação da Kardec. O Espiritismo não veio combater religião alguma, ele veio dar apoio, sustentação às diferentes denominações, porque a grande maioria das denominações religiosas estão respaldadas nos mesmos princípios fundamentais: a existência de Deus, a existência e a imortalidade da alma, as consequências morais do tipo de vida moral que nós levamos enquanto encarnados, e o estado de felicidade ou infelicidade de acordo com essa
essa opção na administração do nosso próprio livre-arbítrio. Então, realmente, o discurso de Divaldo foi muito coerente. Ele foi convidado e seria uma delicadeza. E por que ele foi convidado? Ele foi convidado para uma paróquia de Salvador. Ele é pai adotivo de 685 crianças, ele e o Nilson. 685, isso não é brincadeira. A Mansão do Caminho atende diariamente em torno de 5.000 pessoas. Então, a gente deveria pensar o seguinte: ele criou o centro e, motivado pelo centro espírita e pelas ideias de Allan Kardec, quis fazer um algo a mais, e aí surge a Mansão do Caminho, fruto da obra Caminho da Redenção. Então, a obra social, como aconteceu muitas vezes por inspiração de Chico Xavier, surge em decorrência do espiritismo tocar nos corações e a pessoa querer fazer um pouco mais, além do trabalho espírita. E hoje em dia, o que a gente vê? Quase ninguém funda centro, muito menos cria obras de assistência social, ainda tem médios e palestrantes, até palestrantes que estão querendo ganhar dinheiro com a sua própria palestra, muitas vezes palestras até rasas do ponto de vista do conteúdo espírita, cobrando. Então, falta mais essas referências de Chico Xavier e, obviamente, a gente entende e concorda com o posicionamento de Walter, ele foi super coerente, e ele faz esse papel que o Chico fez muito bem, ele, como Raul Teixeira, de embaixador do pensamento espírita, de relações públicas no seio do diálogo interreligioso e também no contato com as autoridades. E é fundamental que tenha aquelas pessoas aptas, talhadas para isso, porque muitos de nós não teríamos essas condições, de diferentes níveis. E não teremos um mérito também, que é mais importante. Então, muitas vezes, Chico, Divaldo e outros nobres espíritas emprestam, mesmo que de forma postiça, um pouco da credibilidade que eles adquiriram com méritos pessoais para nós, os trabalhadores menores. E a gente tenta se esforçar. Então, é interessante que a gente se espelhe, que a gente se inspire nesses irmãos, para que a gente tente fazer pelo menos um pouco do que eles fizeram, do muito que eles fizeram, ou pelo menos seguir esse espaço para, pelo menos, diminuir um pouco a escuridão que ainda existe majoritariamente em cada um deles. Leonardo Mar, encerrando a nossa entrevista de hoje, queria te perguntar, claro, que quando a gente fala de um Chico Xavier, de um Bezerra de Menezes, né? Então, são referências morais de uma grandeza, de uma beleza. Agora, devemos enxergar também irmãos valorosos, né, que se dedicam. Eu queria fazer um hiato, porque eu quero convidar a todos, né? Semana que vem, Leonardo Marmo, a gente está recebendo aqui no Recife seu César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, da USE, né? Que vem lançar aqui em Pernambuco o livro Leopoldo Cirne, Vida e Proposta para um Mundo Melhor, né? Um baluarte que foi Leopoldo Cirne. Mas, Marmo, me chama a atenção, você sabe que o César Perry é um homem com quase 80 anos de idade, né? E é um homem que não passa 3 meses em casa, Marmo. Viaja pelo Brasil com a maior disposição do mundo e aquela calma, não é? Então, são homens, nossos companheiros agora, que pegaram recebendo esse legado e que estão aí, não é? Há outros maravilhosos também, não é? E a gente ressaltou, e muito bem ressaltado. Hoje o copo vazio, o que me fere mais, Leonardo, é como você disse, né? Quererem trazer autoajuda, né? Os seus cursinhos de autoajuda para ganhar dinheiro, não é? Mas a gente vê o copo cheio também nesses irmãos valorosos, né? César Perry vai estar aqui no Recife, a gente vai recebê-lo, né, com o maior amor e fraternidade do mundo, mas a gente reconhecer essas novas gerações, né, que não largaram o bastão e vão passar esse bastão para todos nós que estamos vindo depois, já, Marmo. Precisamos de exemplos, né? As palavras convencem e os exemplos arrastam.
E o César Perry é um trabalhador de um idealismo indiscutível, um grande trabalhador. Eu fico muito contente dele estar visitando pessoalmente vocês na Casa dos Humildes e no estado de Pernambuco. Acho que ele deve ser prestigiado. É um homem com uma experiência, uma atuação incrível, presidente da USP, presidente da FEB, está atuando de forma ininterrupta desde há várias décadas, né? Foi amigo de Chico, amigo pessoal de Divaldo. Então, é uma figura que é um exemplo desses que pegaram esse legado e seguiram, e, na medida do possível, a gente tenta mirar nessas pessoas como o PR, né, para que a gente consiga fazer pelo menos a nossa parte minimamente, né, Bruno? É isso que a gente deseja, e com desinteresse material, que não é nenhuma vantagem, nunca foi, né? Mas hoje em dia parece que está virando vantagem, porque estamos enfrentando essa ideia que, a meu ver, me parece uma ideia fascinadora dentro dos nossos arraiais. Ok, Leonardo Marmo, então mais um programa importante, né, sobre Chico. E o Chico, qualquer faceta do Chico é admirável, né? É admirável. O Chico é um homem, para mim, atemporal, né? A gente vê um comunicador desse que parte, deixa uma marca que é como se ele estivesse aí ainda e vai ficar por muito tempo. Imagine, Marmo, uma figura como Chico Xavier. Ah, Chico Xavier está presente na nacionalidade, né, entre os brasileiros, né, um ser exemplo de fé, renúncia, dedicação, um homem que acendeu estrelas, né, nos caminhos dos brasileiros, né, e a gente agradece por isso. É a nossa homenagem, sempre um programa como esse, né, a gente enaltecendo essa figura ímpar no movimento espírita, né, esse grande apóstolo do Cristo, que foi Chico Xavier. Meu amigo, com você a prece final, Marlon. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus de Nazaré, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso codificador, agradecemos esse momento, agradecemos essas reflexões, que os exemplos de Chico Xavier toquem fundo em nossos corações e que a gente possa, na medida do possível, caminhar para sermos melhores espíritas e melhores seres humanos. Pedindo ao irmão Silvio Santos, que desencarnou, e agradecendo a toda a proteção que recebemos, estamos felizes, Senhor, e pedimos para que nos despeça em paz. Assim seja. Bem, meus queridos irmãos, então, no mês de setembro, estarei aqui com o Leonardo Marmo para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Quero dedicar esse programa sempre a ela, minha mãe amada na vida espiritual. Em agosto agora, 2 anos, minha mãe sem você junto a mim, mas junto a mim fisicamente. Mas a tua presença enche a minha vida ainda como sempre. Meu irmão Leonardo Marmo, um abraço. Olha, eu vi o jogo do Cruzeiro essa semana. O Vitória da Bahia foi roubado, viu? Era para o Cruzeiro ter perdido. Vocês estão metendo a mão tão bom de juiz, viu, Leonardo Marmo? A situação está feia. Nós estamos tendo que apelar para atitudes ilícitas para continuar na primeira divisão. Mas Um valeu, abraço, valeu. O Leão. Coelhão está bem. O Coelhão Um abraço.